Amém? Graça e paz a todos, glória a Deus. Esse é um dia maravilhoso em que nós comemoramos no segundo domingo de agosto o Dia dos Pais. Um dia muito especial, um dia que nós abraçamos e só aquele que já recebeu o amor do Pai que entende o que é esse dia. Esse dia para muitos pode não ser visto com bons olhos. Agora, aquela pessoa, aquele filho que consegue hoje enxergar Deus como seu Pai, ele tem um diferencial na sua vida, porque a vida dele não é mais uma vida natural, a vida dele é uma vida espiritual, porque agora ele sabe que em Cristo Jesus, ele tem toda a fonte de sabedoria. Cristo, ele deu e nos fez nele sabedoria da parte de Deus, justiça, redenção e adoção. Nós somos hoje feitos filhos de Deus por intermédio de Cristo Jesus. Eu quero que você nessa noite seja abençoado por essa palavra, seja envolvido pelo amor do Pai. E a palavra que nós vamos ler essa noite está em Gálatas 4, verso de número 6. Amém? Carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 4 e verso de número 6. Agora nós somos não mais escravos, não mais servos, mas agora nós somos filhos de Deus. Amém? Olha só, Gálatas capítulo 4, verso 6, o que diz para nós? E porque sois filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho para habitar em vossos corações. E ele clama, Abba, Pai. Portanto, tu não és mais escravo, mas filho. E sendo filho, és igualmente pleno herdeiro por decreto de Deus. Você recebe essa palavra? Você é pleno herdeiro por decreto de Deus. Pai, essa é a tua palavra ela é vida, a tua palavra é luz, a tua palavra ela é alimento. E eu declaro a tua palavra que é espírito e vida, adentrando cada coração, Pai. Pois só tu sabe, Deus, o íntimo de cada um. E eu quero declarar nessa noite a tua palavra rema, Pai, sobre nossas vidas, sobre nossos corações, para que o entendimento, Pai, seja recebido, para que Pai, compreendamos, Pai, a tua palavra, para que vivamos, Pai, o teu propósito, para que desfrutemos, Pai, da tua herança, que é um decreto para a nossa vida hoje, Pai. Eu repreendo, Pai, nesta noite todo o agir das trevas, Senhor, toda a resistência, Pai, todo demônio que para nos ares, Pai, para impedir, Jesus, que o Evangelho, Pai, ele gere vida e seja compreendido, Pai, na mente, na vida dos teus filhos. E também oramos, Pai, por este bairro, Pai, nós cancelamos, Pai, o agir das trevas. Como igreja, Pai, nós declaramos o teu reino, e o teu reino, Pai, é um organismo vivo, Pai, é algo que se move, que tem vida, que gera vida, Pai, e que traz resultados. E nessa noite, pelo poder do Espírito Santo, eu declaro, Senhor, o teu agir, o teu sopro, Espírito Santo, a tua vida, a tua bondade sendo manifestada sobre cada vida neste lugar, Pai, aos arredores deste prédio, Pai. Nós declaramos o Evangelho, a boa nova, que gera vida e que transforma, Pai, alcançando vidas, porque nós cremos, Pai, que não há ferramenta forjada, que não há o agir das trevas, Pai, que supere a tua glória revelada em nós como teus filhos, Pai, filhos posicionados em um reino que tem um Pai de amor, que nos decretou uma herança de quem somos, daquilo que possuímos e daquilo que podemos em Cristo Jesus, para a glória de Deus, Pai. Amém. Amém. E amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Aleluia. Jesus, ele trouxe para nós a revelação do caráter de Deus como um Pai. Jesus, ele veio, e o Evangelho de João, se você ler do capítulo 1 e você
começar ali, você vai ver muitos versículos onde Jesus ele não chama Deus de Deus, mas ele chama de Pai. E por isso a Bíblia diz que Jesus ele era muito perseguido. Em João 5,18 diz que os judeus odiavam porque ele operava sinais, ele curava no sábado e ele também se fazia semelhante a Deus, chamando Deus de Pai. Então os judeus, as pessoas que se opunham à pregação do Evangelho, elas tinham um ódio na pessoa de Jesus por Jesus chamar Deus de Pai. E Jesus fez aquilo para que hoje nós também pudéssemos olhar para Deus e mudar a nossa forma, a nossa mentalidade, a nossa maneira de enxergar, de saber que nós não temos apenas um Deus, embora Ele seja Deus, Ele é nosso Pai. Ele é o nosso Pai. Nós fomos gerados em Cristo. João capítulo 1, verso 12 diz que a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Filhos não nascidos da carne, do sangue, nem da vontade do homem ou da mulher, mas exclusivamente de Deus. Filhos gerados no Espírito. Mas o passo é receber Jesus. O passo é deixar Jesus, deixar a palavra, o Evangelho habitar, residir em nossa vida. E aí nós conseguimos compreender quem Deus é, a forma como Deus se relaciona. Sabe que isso causa um certo espanto, porque a religião, o sistema em si, tanto do mundo quanto o religioso, por não conhecer, por não enxergar Deus como um Pai, muitas vezes eles ficam enfurecidos quando alguém tem uma vida e começa a enxergar Deus como um Pai, e começa agora a se sentir filho de Deus. Eu posso dizer que eu não tive problemas grandes em relação ao meu pai terreno, mas eu sei que muitas pessoas tiveram experiências ruins, e muitas vezes ao olharem para Deus não conseguem ver um pai, porque fazem uma comparação de Deus com o seu pai, então não conseguem entender o Pai perfeito que Deus é. Jesus disse em Mateus 5, no verso 48, sede vós perfeitos como perfeito é o vosso Pai. Então veja, o Pai é perfeito. Jesus disse, sede vós perfeitos. Agora veja, como eu vou conseguir ser perfeito? Se nós ler o contexto, nós vamos entender que Jesus disse, na lei dizia, amarás o teu próximo e odiarás ao teu inimigo. Jesus disse, agora você vai amar o teu inimigo e vai orar por aquele que te persegue. Então veja, essa é a causa, essa é a motivação de alguém que conhece a Deus como um Pai, vai agir conforme o Pai. E Jesus veio trazer essa revelação de um Deus que é Pai e que ama a todos igualmente, de um Deus que é Pai e Ele cuida de todos da mesma forma. A Bíblia diz, nesse mesmo contexto de Mateus 5, ali no verso 44 em diante, que Deus é tão bom que Ele faz cair chuva sobre justos e injustos. A provisão, a bênção de Deus é para todos. Agora há uma diferença daqueles que recebem o amor do Pai, daqueles que recebem o amor do Pai. A diferença é que esses também se tornam perfeitos como o Pai é. Porque o amor do Pai chama-se o amor incondicional, é o amor ágape, é o amor que Deus tem por nós, por nos ver em Cristo Jesus como filhos. E você que recebeu Jesus, você é filho de Deus, e você precisa se sentir filho de Deus. Não basta você dizer que é filho de Deus, ou alguém falar para você que você é filho de Deus, mas você não se enxergar dessa maneira. Você tem que se enxergar e se sentir filho de Deus. Eu olho para minhas filhas e eu vejo nelas que elas estão crescendo. Eu vejo tantas coisas e eu vejo falhas, e eu preciso como pai corrigi-las e orientá-las no caminho. E existem certas coisas da caminhada que o pai ensina para o filho, que o filho no momento não entende, que o filho no momento não compreende o que o pai está querendo ensinar, cada etapa da vida. Eu sei que nesses dias a Milena, ela tem a cama dela e ela sempre convidou eu para dormir com ela. Eu disse, filha, a partir de hoje você vai dormir sozinha. Então nos primeiros dias foi difícil, ela chorou, ela queria que eu fizesse ela dormir. Mas agora ela está acostumando.
ela não entende, mas pais sabem cada fase e tem que saber o que é melhor para os seus filhos. E como nós, como pais terrenos, saberemos o que é melhor para nossos filhos, se nós não conseguimos enxergar e ter a conexão do amor do Pai conosco? Como nós vamos ser pais para nossos filhos se nós hoje não temos uma vida com Deus como nosso Pai e não enxergamos Ele como nosso Pai, como Ele nos trata? E só o amor de Deus que foi derramado em nossos corações, Ele é capaz de curar, de mudar o passado. Não importa a forma como você chegou a este mundo. Nós temos em João 1,12 que, no verso 13, filhos não gerados da carne, não gerados do sangue, nem da vontade do homem e da mulher. Ou seja, não importa a forma como a pessoa chegou a essa vida, porque muitos podem se condenar e dizer, mas eu sou fruto de algo ruim, de um relacionamento errado, forçado, de algo, de uma fatalidade que aconteceu. E aí se sentir menosprezado, se sentir menor, não conseguir entender o amor de Deus por ele. É por isso que é necessário o nascimento espiritual. Filhos não nascidos da vontade do homem, nem do sangue, nem da carne, mas de Deus, gerados no Espírito. E eu preciso entender que a palavra de Deus, ela é Espírito. Ela é Espírito e ela é vida. E é ela que traz o alimento para o meu espírito. Quando eu fortaleço meu espírito, eu descubro a minha identidade, de que agora eu sou filho, filho do Pai. Deus não é só Deus, mas Ele é o meu Pai. Gálatas 4, verso 6, eu li para nós aqui. E porque sois filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho para habitar. E porque sois filhos. Mas se nós olharmos um pouco atrás, nós vamos ler no contexto que ali está falando sobre a antiga aliança e a nova aliança. A antiga aliança, ela gerava apenas escravos. Quando um pai, ele quer ensinar um filho, ou muitas vezes quando ele quer corrigir um filho, e o filho fez algo errado, ele precisa partir do princípio de resgatar aquele filho, para depois dar a orientação. O momento do filho muitas vezes é delicado, e muitas vezes tudo que o filho quer é ser abraçado e acolhido. Uma vez que eu sou amado, eu sou acolhido, a instrução ela vai cair no meu coração como uma semente num solo fértil, e ela vai produzir, ela vai prosperar. E Deus é um Pai que nos ama, que Ele nos resgatou primeiro. Ele nos amou, nos acolheu, e nós nos sentimos seguros nele. Então nós deixamos de ser agora escravos do pecado, escravos da condição que a lei tinha sobre nós, e nós passamos agora a ser filhos de Deus. E é muito importante nós entendermos isso. Hoje, nós muitas vezes não conseguimos, o povo de Deus ele não consegue reinar em vida porque não entende qual é a dispensação que ele está vivendo hoje. A dispensação da lei, a antiga aliança, ela produzia escravos e servos, pessoas que precisavam produzir para Deus, era da força do braço, era o senso de justiça própria. Por isso que Paulo fala, em Filipenses 3,9, não tendo por mim mesmo a justiça própria que provém da lei. A lei, ela faz com que eu produza o meu resultado e a minha bênção para Deus, mas a graça, ela me torna filho. Deus, Ele vai ao meu alcance e me resgata, uma vez que eu ouço a boa nova, e eu recebo ela no meu coração, eu creio em Jesus, eu recebo Jesus, eu recebo o amor do Pai, eu recebo o abraço, o acolher do Pai, e eu começo agora a me sentir filho, eu começo agora a me abrir e a receber a instrução, e a ser conduzido por esse Deus que é um Pai de amor. Amém? Veja bem, Gálatas 4, verso 1: afirmo, porém, que durante todo o tempo em que o herdeiro é menor de idade, ele em nada é diferente de um escravo, mesmo sendo o dono de tudo. Isso está falando antes de Jesus morrer na cruz e dar o brado, dizer está consumado. Está falando da antiga aliança, a condição daqueles que viveram nessa dispensação.
No entanto, está sujeito a tutores e administradores até o tempo determinado por seu Pai. O tempo determinado por Deus hoje para nós desfrutar da herança foi o dia que Jesus ele consumou a obra na cruz. Quando ele falou está consumado, ali foi determinado o tempo de nós hoje sair da condição de escravo, sair da condição de servo para a condição de filho de Deus. Aleluia. Amém? Da mesma forma, nós, quando éramos menores, estávamos debaixo de um sistema que nos escravizava aos princípios básicos deste mundo. Todavia, quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido também debaixo da autoridade da lei, para resgatar os que estavam subjugados pela lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. A Bíblia diz que Deus enviou na plenitude dos tempos, enviou Jesus para nos resgatar, para resgatar aqueles que estavam debaixo de um sistema que não produzia vida. E nós temos que entender isso. A nova aliança, ela diz tudo de Deus para mim, tudo que Deus é para mim, um Pai que me ama, que cuida, que dá amparo, que Ele me direciona a fazer as escolhas e a tomar as decisões corretas. E nós fomos em Cristo agora recebidos diante de Deus como filhos. Filhos de Deus. Você pode ter tudo, você pode ser qualquer coisa, pode ser um empresário, pode ser alguém de sucesso em qualquer área. Mas a maior virtude, o maior dom, o maior presente que nós temos para essa vida é saber que somos filhos de Deus. E ser filho de Deus, muitas vezes, vai doer. Vai doer. Eu vou ler com você 1 João, capítulo 13, verso 1. Olha só o que o apóstolo João ele diz. Para todo aquele que é filho de Deus. 1 João, capítulo 13, verso 1. Vede que imenso amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos tratados como filhos de Deus. E em verdade, na realidade, somos filhos de Deus. Essa é uma declaração, é uma afirmação. Somos filhos de Deus. Agora veja bem. Por esse motivo, o mundo não nos conhece. O que é o mundo aqui nessa passagem? O mundo não nos conhece. Por sermos filhos de Deus, às vezes a gente fica chateado por não ser reconhecido diante do sistema. O mundo aqui é o sistema que se opõe a Deus, o sistema anticristo que se opõe aos princípios da palavra de Deus. E não tem como nós vivermos como filho de Deus e queremos o reconhecimento do mundo. Por isso que muitas vezes vem a frustração. Eu sou filho de Deus, por que será que as pessoas olham para mim com desprezo? Olham para mim porque elas precisam olhar para nós e ver em nós a imagem de Deus, para que da mesma forma que nós no passado fomos resgatados, elas sejam alcançadas também. Essa é a questão. Por isso que o apóstolo João ele diz, por esse motivo o mundo, o sistema e as pessoas que praticam o sistema, elas precisam olhar em nós e ver em nós a manifestação do Pai, como um reflexo. O pastor falava isso comigo, como um espelho que reflete a imagem do Pai. Assim como Deus ele nos criou a sua imagem e a sua semelhança. Adão perdeu essa identidade lá no Éden, mas Jesus resgatou, conquistou para nós na cruz essa herança, essa identidade de filho de Deus. Então quando o mundo olha para nós, ele precisa ver em nós filhos de Deus, ele precisa ver Deus na nossa vida. É verdade, aleluia. Amém? Glória. E por isso que muitas vezes é doloroso para nós. O mundo não nos conhece porquanto não conheceu a Ele mesmo. Está falando de Jesus. O mundo não conheceu o sistema, as pessoas que estão presas a um conceito errado e olham para a igreja muitas vezes e não conseguem ver na igreja a manifestação da glória de Deus. Por que isso? Porque muitas vezes a igreja, o povo de Deus, não está vivendo no decreto de Deus, não está vivendo naquilo que Deus estabeleceu para que eles vivam e reinem em vida.
Agora veja no verso 7 de Gálatas 4, ou melhor, no verso 6 mesmo. E porque sois filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho para habitar. Não é para fazer apenas um passeio ou para ficar uma noite, um momento, mas é para habitar em vossos corações, é para habitar em nosso espírito. E Ele clama: Abba, Pai, que quer dizer papai, paizinho. O relacionamento mais íntimo que alguém pode ter com o seu pai é esse, de poder olhar Deus e ver nele um pai de amor, assim como uma criança olha para o seu pai e vê no seu pai alguém que é um super-herói. Da mesma forma, quando nós entendemos quem Deus é, nós enxergamos um Deus que nos acolhe, que nos ampara e que nos sustenta de todas as formas. Essa é a expressão mais linda. E esse Espírito, ele veio para habitar em nós. Esse Espírito, ele está habitando em nossos corações. Muitas vezes ele fica falando e nós não damos ouvido à voz do Espírito Santo, mas ele veio para habitar em todo aquele que recebe Jesus. O Espírito Santo, ele passa a fazer morada dentro, e agora ele também quer nos guiar. Assim como ele habita em nós, ele quer nos guiar, para que a boa, agradável e perfeita vontade de Deus se cumpra em nossa vida. Romanos 8,14 fala: e se sois guiados pelo Espírito de Deus, sois o quê? Filhos de Deus. Então, sendo filho de Deus, o Espírito de Deus, ele mora em mim, e tudo que ele mais quer é nos guiar à verdade de Deus. Ele habita em nós, e ele está aqui dizendo para nós que ele quer nos guiar, mas nós temos que permitir com que ele nos guie, com que ele nos conduza à vontade de Deus. E só precisa de guia aquele que não enxerga. A nossa visão espiritual, ela foi perdida, nós perdemos ela um dia, mas Jesus, ele conquistou para nós uma vida no Espírito. Só que essa vida no Espírito, ela é na total dependência do Espírito Santo. É como se eu fosse cego e permitisse que ele me conduzisse, e eu confiasse que ele não me faria, que ele não me fará tropeçar. É eu confiar completamente nele. Muitas vezes nós queremos questionar a forma como Deus age, mas se nós nos permitir ser guiado, ele vai nos conduzir como filhos ao propósito do Pai. E coisas que nós não entendemos no momento, será para glorificar o nome de Deus, nós vamos compreender lá na frente. Deus não nos revela tudo. Isaac foi uma demonstração do amor que ele tinha por seu pai Abraão. A Bíblia diz lá em Gênesis 22 que quando Abraão está subindo o monte para sacrificar o seu filho, Isaac vai, e ele, quando chega lá com Abraão no monte, ele pergunta para seu pai: aqui está a lenha, aqui está o fogo, mas aonde está o cordeiro? E Abraão diz para ele: o cordeiro Deus proverá. E Abraão prepara o altar e coloca o seu filho sobre aquele altar. E aquele filho obediente, ele se permite, ele se deixa ser amarrado naquele altar. Como filho, ele não estava entendendo nada, mas ele estava apenas se permitindo ser guiado pelo seu pai. Ser filho de Deus é se permitir ser guiado, ainda que a gente não entenda o que está acontecendo. E Isaac se permitiu ser amarrado. A Bíblia diz que quando Abraão ergueu o cutelo para sacrificar seu filho, um anjo bradou e disse para ele: eis o cordeiro dos arbustos. Estava preparado aquele cordeiro que apontava para Jesus. E este é um exemplo de fé para nós. Isaac, ele é uma tipologia de Jesus, mas ele é uma manifestação da provisão de Deus na vida dos filhos de Deus que somos nós. Ser obediente ao Pai. Só aquele que recebe o amor do Pai entende que a obediência não é um peso, não é um jugo, não é um fardo, como diz aqui no louvor, mas é um prazer imenso e é uma satisfação obedecer ao Pai e se permitir ser guiado por Ele. Amém? E lá em Romanos 8,16 também diz que o mesmo Espírito, ele testifica ao nosso Espírito que somos o quê? Filhos de Deus. O mesmo Espírito fala do Espírito Santo, ele dá testemunho ao nosso Espírito. Ninguém consegue compreender a grandeza de ser filho de Deus se não nascer de novo, se não for pelo Espírito.
As nossas emoções nos enganam o tempo todo, e elas querem assumir o controle, porque às vezes a gente se sente bem e às vezes mal, mas no Espírito nós somos guiados pela vontade exclusiva de Deus, e as nossas emoções não podem governar quando nós permitimos que o nosso Espírito seja vivificado e nós deixemos que o Espírito Santo ele nos guie como filhos do Pai, como filhos que têm um relacionamento vivo com o seu Pai. Eu quero dizer para você essa noite: enxergue, veja esse Deus no seu Pai, se permita ser abraçado e receber deste amor. Eu quero ler aqui o verso 7, que diz para nós: portanto, tu não és mais escravo. Tu não é mais escravo, mas escravo do quê? Qual era a escravidão que a antiga aliança produzia? A escravidão porque não permitia com que os filhos de Deus entendessem que eram filhos, com que aquelas pessoas entendessem quem elas eram. A escravidão para não desfrutar da vida plena de Deus. Quem sabe hoje você está sendo escravo do medo. O medo ele escraviza e ele aprisiona, ele paralisa, ele neutraliza o nosso movimento, e o medo ele faz com que retarde tudo que Deus tem para nós. O medo ele é o paralisador da nossa fé. É por isso que nós precisamos receber esse perfeito amor. Esse perfeito amor que diz lá em 1 João 4,18 que lança fora todo o medo. O perfeito amor que lança fora o medo. E qual é o perfeito amor? O perfeito amor é Jesus sacrificado, Jesus a oferta pelo meu e pelo teu pecado, Jesus a vida de Deus em nós, habitando em nós. É esse o sacrifício vivo, o amor perfeito, o amor incondicional. Jesus, como disse Paulo em Gálatas capítulo 2, verso 20: estou crucificado com Cristo, e agora já não vivo mais eu. A vida que eu vivo no corpo, eu vivo exclusivamente pela fé no Filho de Deus. Então a vida que nós vivemos no corpo hoje, nós vivemos pela fé no Filho de Deus. Então não importa a condição física, não importa a condição mental, o que importa é quem você é no Espírito, a condição espiritual. Por quê? Porque você crucificou seu corpo, as suas paixões com Cristo, para que a vida de Cristo seja uma realidade na sua. Amém? Veja bem, mas a todos, ou melhor, portanto tu não és mais escravo. Você não é escravo do medo, você não é escravo da condenação, você não é escravo de nenhum tipo de vício ou de nenhum tipo de situação que quer te aprisionar. Você não é mais escravo. Por quê? Mas você é filho de Deus, e sendo filho, és igualmente quem? Igualmente Jesus. Jesus ele foi o primogênito e ele nos deu acesso junto ao Pai, igualmente pleno herdeiro por decreto de Deus. É decreto de Deus para a nossa vida, como filhos de Deus, uma herança. Aleluia! Quem é filho é herdeiro, e tem que se sentir herdeiro. Qual é a parte da herança que você não está hoje desfrutando? Qual é a parte da herança? Quem sabe você não está desfrutando de paz perfeita, não está desfrutando de saúde perfeita, ou a sua condição financeira não está experimentando o melhor de Deus. Qual é hoje na sua vida a parte da herança que não está se manifestando na sua vida? Você precisa olhar para isso, e você precisa agora se enxergar abençoado com essa herança, que é algo que já é real para nós. Você não precisa pedir por mais nada, Jesus já fez tudo. A Bíblia diz em Efésios 1:3 que bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E essas bênçãos espirituais, entenda, bênção espiritual por quê? Porque a nossa provisão, a nossa fonte, ela não é terrena. Quando fala bênção espiritual, não está falando que é só bênção espiritual como
paz, como alegria. Isso é também, mas é vida plena que atinge a nossa vida física, a nossa vida material, porque a fonte é espiritual. A nossa fonte, ela é Deus, é o Espírito Santo, e a nossa bênção procede dele, e já está tudo pronto, espiritual. Por isso que eu preciso entender quem eu sou hoje. Eu nasci de novo, eu sou filho de Deus, então eu sou herdeiro. Eu preciso agora tomar posse. A minha posição de filho de Deus, de herdeiro, agora também me faz ter ousadia. Não basta eu ser filho de Deus e ser herdeiro de Deus e não ser ousado. Uma coisa após a outra. E eu quero que você fique de pé essa noite. Eu quero que você se levante. Eu quero orar com você. Eu quero que você seja ousado nessa noite, porque Deus te ama e você é filho de Deus, e você agora pode ser ousado. Você tem uma herança, a fonte ela é espiritual. Você nasceu no teu espírito, você é uma nova criação. Você hoje é filho de Deus, você recebeu Jesus e há um decreto de Deus para a tua vida. E isso não é orgulho, isso não é prepotência, não é arrogância. Isso é o que a palavra de Deus diz para nós. E Deus ama a ousadia. Deus ama aqueles que são ousados. Deus ama os filhos que manifestam a ousadia de Deus. Pedro, ele foi ousado na sua primeira pregação e 3.000 almas se converteram. Ele teve ousadia, porque ele sabia aquilo que Jesus havia feito para ele. Mesmo Pedro sendo imperfeito e estando em processo de crescimento, ele foi ousado. Então, não é desculpa para você que diz: eu me sinto incompleto, imperfeito, imaturo, então eu não posso ser ousado. Você pode e você deve ser ousado. Eu conversava hoje com uma pessoa que não está congregando, e ele me contava que ele orou por uma determinada pessoa e Deus operou na vida dessa pessoa e retirou a enfermidade da pessoa. Ele foi ousado, cheio de erros, de falhas, mas ele foi ousado. E nós somos filhos do Pai. Nós estamos em um processo. Eu não estou dizendo que é para você permanecer no erro. Eu estou dizendo que mesmo que você ainda não tenha vencido alguma área da tua vida, você pode ser ousado na presença do Pai, como filho de Deus. Por isso que Jesus, ele olhava e ele se relacionava, ele dizia: eu vejo Deus como o meu Pai. E lá em João 5, verso 19, ele diz: o Filho só pode fazer aquilo que vê o Pai fazendo. Então faça hoje da tua vida uma vida ousada. Te espere no Pai, se sinta filho, acolhido, abraçado. Chame agora para a tua vida aquilo que você entende que é uma parte da herança que não se manifestou. Se enxergue hoje curado, se enxergue hoje próspero, se enxergue hoje abundante, se enxergue hoje abraçado, se enxergue hoje perdoado completamente, se enxergue hoje beneficiado com todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus nos lugares celestiais, porque é lá que você está assentado. Efésios 2,6 diz que Deus, ele nos entronizou, ele nos fez assentar nos lugares celestiais, e você está assentado com Cristo, e Cristo está assentado à destra de Deus, e ele te fez igualmente herdeiro por decreto de Deus. Tome posse essa noite dessa palavra e viva essa realidade de uma vida plena, de uma vida satisfatória, de uma vida onde você não anda mais por vista, como disse Paulo, mas você anda pela fé. A fé não é sentimento, a fé não é emoção, a fé, ela é espiritual, a fé é no Espírito. Ainda que você não compreenda, dê o primeiro passo, se permita ser guiado pelo Espírito de Deus, porque você é filho de Deus, e eu tenho certeza que você
já pode hoje experimentar a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Você hoje pode desfrutar da vida abundante, porque Jesus hoje te faz reinar em vida. Para você que recebeu da transbordante provisão da graça, você hoje pode reinar e reinar em vida, acima da derrota, do fracasso, do medo, acima do desânimo, acima da enfermidade. É você se enxergar perfeito e completo em Cristo Jesus. A palavra de Deus diz que assim como Ele é, semelhantemente eu sou neste mundo. Veja como Jesus é. Jesus, Ele ressuscitou glorificado. Jesus hoje está em um corpo de glória, e se você tomar posse, Deus se agrada. A fé é o modo, é o estilo de vida que agrada a Deus. Use a tua fé agora. Toque no mundo espiritual que está aqui neste lugar, para te abençoar completamente com os decretos de Deus, com uma herança que já pertence a você em Cristo Jesus. Pai, eu declaro sobre os meus irmãos, sobre todos nós essa noite, todas as bênçãos, tudo que Jesus conquistou na cruz. Nós olhamos para Ti, Tu és o nosso Pai, ainda que nós não compreendamos muitas vezes o Teu agir, mas Tu sabe a perfeita maneira de trabalhar em nossas vidas, e nós entregamos a Ti essa noite o controle da nossa vida, a maneira como nós estávamos cuidando e não permitindo os Teus cuidados. Nós recebemos o Teu abraço, nós recebemos a Tua instrução. Nos guia, Espírito Santo, a viver o melhor de Deus nesses dias. O nosso coração está aquecido pelo Teu fogo, o fogo do Espírito, e nessa noite eu abençoo a vida do meu irmão, da minha irmã, e eu abençoo a vida de todo aquele que está recebendo essa palavra pela internet. Seja tocado, seja abraçado, seja abençoado. Você é filho de Deus, por decreto há uma herança, e você hoje pode viver o melhor de Deus em Cristo Jesus. Seja ousado e viva intensamente como filho amado de Deus. Amém? Deus abençoe a todos. Creia na palavra que foi ministrada, tome posse e se sinta filho, se sinta herdeiro. Ouça a voz do Espírito, não ouça as tuas emoções, não ouça a tua maneira de enxergar a vida de forma natural. Ouça a voz do Espírito Santo. Amém? Ministério resgatando sonhos, resgatando vidas. Seja um resgatador.